Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Pedro Duarte. Alô! Cheguei. Que apresentação horrorosa, hein, Paulo? Uma primeira impressão pro ouvinte maravilhosa. Que é isso. Aqui é o Pedro, eu sou autor do livro que a gente vai falar hoje e também faço parte lá do Bacanudo. Entre outras coisas, também tem podcast bacana. E é isso. Tem um podcast muito legal que eu acompanho sempre, que é o 20 Perguntas, que ele pega pessoal influente na internet, em várias áreas, e faz uma entrevista, assim, bem profunda com as pessoas. É muito legal esse programa, viu, Pedro? Obrigado, velho. 20 Perguntas é um programa que tem um destaque bacana aí. Começou em 2013, né? E aí, além de internet, tem uma galera massa. A gente já entrevistou de líder religioso a músico, a outros artistas, atores e também produtores de conteúdo em geral, assim. É um lugar que eu aprendo um bocado. Fico feliz que você goste também. Que legal. Bom, que livro que você escolheu aí pra gente conversar hoje? Escolhi o livro sensacional. Fazer isso aí. Eu escolhi o Tony Moon, Está Tudo Fora de Controle, Cara, que é um livro financiado pelo Catarse, né? Foi um livro infanto-juvenil que eu consegui lançar no início desse ano. E com a ajuda de muitos amigos, muitos, vamos dizer assim, ouvintes também do Bacanudo. Tem uma galera muito bacana que apoiou. E eu fiz um selo chamado Bacanudo Livros e consegui lançar. A gente fez uma edição bem bacana e aí tá começando a distribuição nacional dessa primeira edição e outras coisas boas também por aí. Legal. Vamos agora então ouvir um trechinho do livro? Vamos, com a voz de Paulo Carvalho. Vamos lá. Capítulo 1. Tony acordou como sempre atrasado à vista dos outros, mas no horário previsto, conforme ele planejara. Afinal, qual a razão de chegar à escola antes do horário da aula? Tony não era o tipo de cara que sentia falta da conversa com os colegas, daquela espécie de aquecimento que sempre acontecia antes das aulas, quando todo mundo falava sobre as amenidades de sempre, enquanto copiava os deveres uns dos outros e comentava o que tinha feito no dia anterior, doideiras que apareceram na internet e coisas desse tipo. Tony era o tipo de cara que chegava em casa, fazia o tal dever e depois ia fazer outra coisa qualquer, o mais rápido possível. Assistir alguma coisa, se distrair de algum jeito, falar com alguém online, qualquer coisa que preenchesse o tempo. No dia seguinte, então, apesar de ter feito muitas coisas, não tinha nenhuma pendência escolar que justificasse chegar mais cedo do que o horário exato da aula. Tinha uma pressa fenomenal para um garoto de 12 anos. Os psicólogos chamavam aquela forma tão ativa de viver de Síndrome da Geração Z. Ou seria Y? A tal geração que nasceu na era dos computadores, internet, com toda essa coisa tecnológica e que se acostumara a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tony chamava o diagnóstico dos especialistas de desperdício do dinheiro dos pais contratando tais pessoas, em vez de comprar um computador novo para ele. Tony, última chance, ou você vai sair sem tomar o café da manhã. Berrou da cozinha a mãe do garoto. Mas Tony sabia que isso era apenas uma forma de apressá-lo. Ela não queria deixá-lo sair sem tomar café. E caso isso ocorresse, algum lanche seria posto sorrateiramente em sua mochila. Escondido do pai dele,
que reprovaria tal mimo. Claro. Tony sempre podia confiar nisso. Assim, não ligava de dormir alguns minutos a mais, com a finalidade de fechar o ciclo de sono de 8 horas por dia, como recomendavam os especialistas na TV. Ele sabia que, no final, tudo daria certo. Quando falo minutos a mais, não quero dizer que ele iria se atrasar. Isto nunca! Tony sabia que às 7h05 passaria o ônibus que ele pegava todos os dias para ir à escola e que às 7h15 já estaria na porta do colégio, pronto para entrar, a passos largos. Diga-se de passagem, no exato momento em que os portões estariam fechando. Nem um segundo a mais, nem a menos. Assim, antes das 7h25, já estaria sentado em seu lugar de sempre, arrumando as coisas de sempre, aguardando somente a professora entrar na sala, com um copo de café na mão e começar mais uma aula. Tony dormia todos os dias às 22h30 e acordava às 6h30. Se você ainda não fez as contas, isso dá 8 horas de descanso. Certinho! Ele sabia o que estava fazendo. E, se escolhia dormir minutos a mais, seria de acordo com o planejado. E isso incluía o lanche sorrateiro na mochila. De qualquer forma, às vezes o amigo de Tony, Cabelo, pegava o mesmo ônibus que ele, e assim chegavam juntos no último minuto tolerável para entrar na escola. Apesar de muito metódico e pragmático, duas qualidades muito estranhas a uma pessoa só, Tony quase sempre torcia, em segredo, para que Cabelo se atrasasse e pegasse o mesmo ônibus. De certa forma, ele teria como conversar com alguém antes de chegar à escola, e ainda não desperdiçaria tempo chegando diretamente para a aula, como calculara e fazia diariamente. Era um substituto para o tal aquecimento, o qual ele até podia abrir mão, mas não podia negar que era divertido. Com Cabelo e toda a sua cabeleira entusiasmada, com vida própria, no mesmo ônibus, aquele se tornava um começo de dia perfeito, com aproveitamento de tempo perfeito. Tudo sob controle. E naquela manhã de segunda-feira, após ter se vestido e escovado os dentes, Tony mais uma vez saíra sem tomar café, contando com o lanche escondido na mochila e torcendo, secretamente, para que Cabelo estivesse no ônibus quando ele embarcasse. Os 10 minutos que separavam sua casa da escola passariam ainda mais depressa, principalmente por ser uma segunda-feira, dia com muitos assuntos a serem conversados, como o que haviam feito naquele fim de semana, por exemplo. E Tony tinha coisas para contar. Ah, se tinha! E estava desesperado para compartilhar com alguém o sucesso de mais um plano perfeito. Não eram coisas consideradas boas à vista dos outros, mas não conforme ele achava. E era isso que importava, como já deu para perceber. Bom, Pedro, fala um pouquinho então do livro, como é que te veio a ideia de escrever esse livro, né? E não vou perguntar por que você trouxe o livro pra cá, porque é meio óbvio, né? Mas diz o que é que você estava pensando, que de repente você pensou em escrever um livro infanto-juvenil, que não é uma coisa... Não é um mercado que você vê tanta gente querendo escrever, né? E é uma coisa bacana, de repente, você falar, não, vou escrever para esse mercado. E você fez
um trabalho com bastante qualidade, assim. As referências infanto-juvenis que a gente tinha eram os paradidáticos, quando a gente era moleque lá na década de 80, coleção Vagalume, né? Sim, sim. E você fez uma coisa bem mais jovem, eu senti uma pegada parecida com Diário de Banana, Diário de Greg também, tem aquela série, né? Alguma coisa assim. Sim. Tem um monte de série diário de um monte de É coisa. de Ned, né? Não é Greg, enfim. Do Ned, que tem na Nickelodeon, né? Então, eu não escolhi, assim, vou escrever algo infanto-juvenil, não, sabe? Tenho até, assim, eu sou jornalista, né, de formação, e já escrevi de tudo um pouco, literalmente, assim. A gente pode falar, sei lá, de budismo, de podcast, de outras 1000 coisas que chamaram também, que eu propus e tal. E quando eu decidi escrever um livro, não foi uma decisão, tipo, eu parei e vou escrever. Foi algo que simplesmente eu acho que eu já fazia há muitos anos, desde criança, sabe? E a história surgiu de uma forma muito natural. O Tony Moon, ele é um menino muito metódico, assim. Ele tenta controlar e fazer com que as coisas deem certo do jeito dele. E aí você tem, a partir disso, consequências, né? São as questões de ações e consequências do que ele tenta fazer ao controlar tudo, assim. Ao tentar fazer com que os horários funcionem, com o cronograma funcione. Ao mesmo tempo, ele é mega inocente, assim, né? Acredita em tudo que a TV fala. Ele acha que ele tem um alter ego maravilhoso, que é tipo um super-herói, né? Um justiceiro, que eu falo, assim. E aí a gente tem uns amigos que são mais ou menos como os nossos amigos, eu acredito, assim, né? Cada um tem um perfil bem definido e que juntos fazem com que vire algo bem, bem bacana, todo mundo junto. E a diversão do livro é a gente descobrir o que é que tá acontecendo naquela semana, que é uma semana terrível na vida do Tony, que tudo dá errado sempre, por isso que está tudo fora de controle, que é quando ele perde de fato o controle, apesar de ser tão metódico, tão controlador. E aí é isso, assim, eu tentei não fazer nada que fosse algo para todas as idades. Eu acredito que se eu lesse com a minha idade, eu gostasse também, não achasse algo besta, sabe? Infantiloide, nada do tipo. Porque eu acho que a criança ela não é infantiloide, né? É engraçado, nos lançamentos que eu fiz e tal, os contatos que você tem com as crianças é muito diferente, assim, é muito diferente de um adolescente, muito mais honesto, por exemplo, sabe? O menino pega seu livro, olha assim e conversa. Você que fez mesmo? Aí olha a sua foto assim, olha pra você e fala, mas é bom? Quanto é que custa? É uma coisa muito honesta, muito na lata. E é muito legal lidar com pessoinhas, velho. Porque eu acho que criança, acima de tudo, é uma pessoa em formação e a gente tem como mostrar pra ela muitas coisas legais. E é um universo tranquilo, é um universo escolar, né? Um universo que a gente vivenciou um dia. E tem os típicos, tem um vizinho barulhento, tem um pai um pouco trabalhador demais, pessoas super conservadoras em relação aos filhos, não os pais do Tony, eu digo assim, aquela coisa do medo, da preocupação. Mas Tony tem 12 anos e pega ônibus sozinho, sabe? Eu tentei ser um pouco de mim nesse caso, assim. Eu acho que eu fui uma criança muito livre para pensar e definir minhas coisas. Então, eu penso que ele tenta fazer um pouco disso ao longo da história, que é criar e viver da maneira que ele acha certo. Só que isso pode não estar tão certo para todo mundo, essa é a brincadeira, eu acho. Legal, legal. Bom, eu fiquei com inveja da disciplina que o Tony tem, viu? Eu queria ter metade da disciplina dele, ia me ajudar bastante. Pois é, você sabe que enquanto eu escrevia, eu comecei a fazer assim 2011, 2012, né? E eu parei um tempo, assim, o final ficou meio que engavetado por outros projetos, outros trabalhos também, coisas de saúde e tal. E quando eu voltei para reler, para retomar o Tony Moon, eu ficava com inveja dele nesse sentido. Eu falava, cara, Tony é tudo que eu queria ser. Queria ter essa condição de planejar os horários, porque ele conseguia ser ele consegue ser tão disciplinado que não tem muito mais o que ele fazer a não ser procurar algo para se divertir, para se entreter. Porque senão acaba, né? De verdade. E isso é um lado bem... Eu acho que é um pouco do que eu queria. Mas você aprende que isso também não é tão legal. Pelo menos no livro, né? Não sei se você sentiu isso também. Não, eu senti. Tem toda uma mensagem também de que é importante ser flexível também, né? Não dá pra ser absoluto e você também não... A verdade absoluta não tá com você, né? Você aprender que você é falível também e tudo bem, né? Exatamente. Eu acho que é isso, é você não se cobrar tanto. Acho que a mensagem principal do livro é essa. Eu acho que se a gente fosse resumir, é a história de um cara que se cobra bastante. Isso sou
bem autobiográfico, sabe? Uhum. Que cobra uma perfeição, uma coisa acima de tudo, mas ao mesmo tempo que percebe que não é só isso. Então isso que é muito, fiquei muito feliz de ter conseguido Uhum. concluir e passado, assim. Você falou da coleção Vagalume lá no início, né? As Uhum. pessoas que são mais velhas, assim, leram e lembraram daquela coleção, que é uma coisa, né, o que você chama de paradidático, que era mais escolar mesmo, assim, né? Uhum. E quem é mais novo também leu e curtiu pra caramba, sabe? E eu recebi e-mail de leitores, recebi mensagem pelo Facebook, recebi coisas no Twitter também, que a galerinha não usa muito Facebook, não é bem... é divertido isso, eles não usam tanto o Facebook. E fiquei muito feliz, tipo, tem uns aqui que eu guardo de coração, sabe? Recebi desenho do cabelo, sabe? O personagem do cabelo feito à Aham. mão, que uma menina se identificou muito. Pô, isso pra mim foi maravilhoso. Tem sido muito bom. Que Esse ano legal. foi um ano muito bom. Que legal. E é bacana, assim, porque você foge do óbvio. Porque você não faz um protagonista super bacana que todo mundo adora. Não, ele é um protagonista chato, ele é meio grumpy, né? Aquele cara ranzinza e tal, e com o tempo você percebe que ele é divertido. Mas é bacana ele ser um pouquinho anti-herói, né? Eu acho que a gente brinca, né? Tem muitas. A gente tem um estudo geral, assim, sobre a jornada do herói, né? Uhum, E o herói ele é muito parecido em todas as histórias. E isso é a genialidade do cara ter sacado isso lá nos anos 30, 40 e uhum, feito os 12 passos do herói e tal. Quem não conhece é muito bacana, porque você entra meio que na Matrix dos filmes como Matrix e das histórias como Harry Potter, Jogos Vorazes, etc. Né? uhum, Então, todos têm uma pessoa, um protagonista que é muito frágil no início e que aí aparecem oportunidades para ele. Né? Tipo assim, poxa, aparece uma cartinha de Hogwarts, aparece uma coisa que a Katniss lá do Jogos Vorazes levanta a mão e vai para outro mundo, né? uhum, Você é convidado para uma aventura e tal. E isso eu acho que é muito legal. Todos os livros que eu li infantis, eu li muito livro infantil e infanto-juvenil, tinham essa coisa similar ali, né? E bem trabalhados, porque quando é mal trabalhado é chato pra caramba. uhum. Mas eu não senti necessidade. Eu queria fazer um cara comum e contar aquela história. Assim. Outros tantos livros que eu li também me prenderam somente pela história. Sabe? Não tinha assim um uso. Eu tentei não fazer isso, pelo menos, né? Aquele uso abusivo do plot, sabe? Que você olha assim no Uhum. final da página e fala: ai meu Deus, eu tenho que ler. Não, eu acho que dá pra gente ler. Você quer saber, cara, Tony, não é possível que ele fez isso, entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim. É criar Uhum. uma expectativa. E ele ser um cara normal é muito bacana porque as respostas são muito diferentes, entendeu, Paulo? Tipo, às Uhum. vezes tem alguém que adora ele, tem Uhum. alguém que não suporta ele. Dentro do próprio livro, isso é questionado. Assim, os personagens conversam entre si. Caramba, como é que você consegue aguentar esse cara? Sabe? Uhum. Então, eu tentei fazer algo que eu gostasse de ler, acima de tudo, e não tivesse preso a nenhuma fórmula de sucesso, sabe? É. Não tô depreciando ninguém que use, claro, eu adoro isso tudo, na minha estante tá aqui, tudo isso que eu li, pesquisei, mas eu não, sei lá, eu não senti isso, eu não vou fazer algo assim, então Uhum. não preciso usar isso. Achei que legal, achei que vai funcionar. Espero que continue funcionando. Uma coisa que eu gostei no livro também foi que tem toda uma mensagem também a respeito da necessidade de se comunicar bem, né? Hum, Porque às vezes você cria uma bola de neve enorme porque você fica querendo supor o que a pessoa acha ou não acha e você não para e conversa de vez, né? Isso é uhum. bacana também no livro. É, assim, eu acho que a gente vai crescendo, né, no dia a dia, e quando a gente é criança, acho que é tudo mais simples, né? Tudo se Uhum, resolve muito mais fácil. A gente tem uma brincadeira aí, o fenômeno da internet, o acabou Jéssica, né? Já uhum, acabou Jéssica? Que é a menina que brigou com a amiga na rua, viralizou essa briga e tal. E uma semana depois, as duas estavam tirando fotos que fizeram as pazes juntos. uhum, Elas devem ter, sei lá, 13, 14 anos, né? Então, eu acho que é isso que funciona na nossa infância. A gente não é preso, né? Não, eu tenho que sentir rancor porque fulana fez isso ou fulano fez aquilo. E aí, quando alguém erra, é possível que o perdão seja rápido também. E que aquela amizade volte ou não. E às vezes a comunicação, eu acho que é o nosso grande problema. Problema de internet, problema de se expressar mesmo é bem complicado. Às uhum, vezes você é um puta escritor, você vai e faz um texto sensacional, com muitos argumentos, muitas coisas,
E aí o cara vai e escreve embaixo assim, tinha um erro ali na segunda linha. E aí todos os comentários e tudo vai ser sobre aquele erro. Ninguém nem vai ler o texto. O povo vai direto pro comentário. E assim, isso é uma coisa muito difícil, porque o mundo tá muito perfeccionista nesse quesito, eu acho, sabe? A gente tem que ser perfeito, se comunicar perfeitamente, falar claramente. Possivelmente qualquer coisa que eu tenha falado aqui vai ser mal interpretada. Tipo assim, eu falei um pouco da jornada do herói, né? Aí o cara vai dizer, Pedro não gosta do Harry Potter, acha uma merda, sei lá o quê. E não é isso que eu falei, mas esse é um problema, assim. Eu tento, sei lá, através de exemplos, através de várias formas diferentes de dizer a mesma coisa, tentar passar o que eu quero. E os meninos se dão bem depois, é isso. Tudo pode dar certo, tudo pode dar errado. Eu acho que essa é a loucura do livro lá. Você vai lendo sem saber. Não, bacana, bacana. É ótimo essa coisa de criança mesmo. Você odeia a pessoa num dia, no outro dia você ama, né? Eu acho que é isso, sim, né? É possível. A gente é que vai complicando, eu acho, né? Na vida adulta. Não sei se você concorda comigo, assim. Eu, pelo menos, tenho observado isso. Às vezes sei lá, no trânsito. Você briga com um cara no trânsito, chega em casa. Pra que ficar irritado com aquilo ainda? Ou pra que sequer você se estressou com aquilo? Eu tô tentando melhorar como pessoa nesse quesito, eu acho, sabe? E eu acho que tudo parte de um início, de uma comunicação melhor, de tentar expressar melhor, de não brigar à toa. E uma coisa que eu achei bacana, Paulo, lá é que eu tentei criar, é que não tem um universo assim, tem um cara que é mais forte no livro, né? Tipo assim, seria possivelmente o valentão da história, mas ele não é o valentão. Ele é só um cara que quer proteger o pátio das bicicletas, assim, que ele tem lá no livro. E ele acha que ele é dono do pedaço e ele tem que proteger aquilo ali porque ele é mais velho que você. Então, eu tentei fazer pessoas normais, sabe? Tipo, apesar de não ser tão normal alguém fazer isso, mas não tem um cara que vai, porque você é gordinho e você é o valentão. E aí você vai ter a briga contra o valentão, sabe? Tem uma coisa normal, cara. Tem uma coisa legal que eu não sei se é um spoiler aí, mas que eu acho que é um exemplo muito legal, é que quando eu era criança, e adolescente também, a gente tinha um terror de ir no banheiro no colégio. Se você vai no banheiro no colégio fazer xixi, tá beleza. Mas se você vai no colégio fazer outra coisa, e alguém descobre, isso vira na hora, sabe? Vira piada, você ganha apelido, e Tony quase ganha esse apelido. Mas não é porque os meninos são malvados, somos vilões, temos uma natureza de ser, sabe como é que é? Vou fazer mal, vou prejudicar esse menino. É porque as coisas são assim. A gente tem uma noção totalmente diferente, tá aprendendo a conviver com outras pessoas, eu acho. Quando a gente é criança, né? Embora o Tony passe dos limites, às vezes, eu acho também, né? É um menino bem sapeca. Não sei. E assim, eu achava inicialmente que o livro era uma graphic novel, e aí depois vi que não. É um romance com ilustrações, aliás, lindíssimas ilustrações do Brão Barbosa. Isso. Que é um cara aí talentosíssimo, né? E depois que ele virou personagem de quadrinho em tirinhas, né? Como é que foi isso? Agora o livro tem o Tony Moon Está Tudo Fora de Controle, que é isso que a gente tá falando aqui, né? E tem o Tony Moon A Vida Acontece, que é o livro de tirinhas do Tony, que a gente lançou lá no Festival Internacional de Quadrinhos. Legal. E são ilustrações do Brão também. Então, aí, Paulo, o Brão Barbosa, a gente se conheceu através do 20 Perguntas. Olha aí, bacana. A internet sendo maravilhosa, tá vendo? E é muito bacana, assim, a gente tem um livro com 10 ilustrações, né? 12 ilustrações internas. E a capa também é do Brão, com um designer que é o Felipe Miranda, que sempre me ajuda na parte de finalização, né? Do verniz localizado, aquela coisa toda que eu sempre gostei nos livros que eu comprava, então eu quis fazer algo tão bonito assim quanto, né? O papel legal. Se você é leitor, provavelmente você lê muito mais do que eu. Você sabe a diferença de ler num papel que é legal de ler, que é gostoso assim pra você ler, com um amarelinho e tal, e aquele que cansa a leitura na 10ª página, sabe como é? Então eu quis fazer com que o leitor curtisse mesmo, assim, fosse lá e pudesse ler horas. E é um livro curto, né? Então você lê rapidinho e sem ter cansaço. E o livro de tirinhas surgiu porque eu adoro tirinhas, assim. E eu imaginava
que aquele universo também funcionaria para as tirinhas. Então eu conversei com o Brão no meio do ano, a gente decidiu fazer mais essa coisa junto aí, que é tocar o Tony Moon em tirinhas. Então a gente fez um livro de quase 70 páginas, né? Que tem como mote principal a vida acontece. Que é coisas que a gente planeja e eventualmente pode dar errado, assim, entendeu? O que você quer que seja. Então, por isso que chama A Vida Acontece. Mas tem uma ligação com Está Tudo Fora de Controle, cara. Mas são histórias independentes, assim. E a tirinha apresenta um personagem novo que não tem no livro. Que se chama o Mais Melhor. Que é aquele tipo, cara, que se acha muito e sempre fez algo melhor do que você. E ele sempre, você conta algo pra ele sensacional e ele olha pra você e diz, não, isso é besteira, isso eu fiz ontem, de noite, sabe? Então a galera adorou as tirinhas. Lá no FIC foi um sucessão, assim, foi muito bacana. E Brão foi o meu parceiro em vários quesitos nas tirinhas, principalmente, porque eu não tinha um estudo assim de construção de roteiro mesmo. Eu não desenho. Então, você fazer um roteiro para ser desenhado exigia uma técnica diferente que fui aprendendo durante o processo. Então, foi muito bacana. Já o livro, ainda bem, eu já tinha alguma técnica, alguma coisa que me ajudou. Mas as tirinhas foram muito legais. Tipo, na 10ª, Brão tava já querendo arrancar os cabelos. Poucos que ele tem, né? Cara, você tem que mandar o roteiro assim, assado. Aí eu fui estudando, aprendendo e fui criando aquilo. Mas fiquei muito feliz. Esses dois lançamentos no mesmo ano, fiquei muito feliz. Assim. Ah, que legal, que legal. E o livro, o Está Tudo Fora de Controle, você deixa um ganchozinho para uma sequência. Tem algum planejamento para quando essa sequência virar? Não? Tem sim, tem. Ele é um livro que eu considero fechado, embora tenha o gancho. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer, assim. Você entende toda aquela história se fecha ali, mas o gancho é bacana. Porque, você sabe Como Treinar Seu Dragão? A série de livros? Tem o filme e tem a série de livros. Da Cressida Cal. Eu acho maravilhosos. Todos os livros. Não, a série é maravilhosa. E ela faz um gancho com um vilão, assim, que é muito engraçado. Porque por mais que você ache que acabou e que algo vai rolar com aquele vilão, ele sobrevive das diversas formas mais ridículas, sabe? Tipo um braço mecânico, do dente do tubarão, do não sei o quê. E ela faz essa brincadeira e tenta dar uma lição no final do livro, que é o personagem velho encontrando e contando aquela história pra você. E eu fiquei pensando que eu queria manter aquilo ali para o futuro, e o futuro tá bem amarradinho, assim. O segundo livro já tem título, já tá bem encaminhado e tal. E eu acredito que no primeiro semestre já tem alguma coisa começando a ser veiculada dele, sabe? Capítulos, coisas que eu quero mostrar. Mas é que tem muita coisa boa acontecendo no bastidor aqui, então eu não sei se vai sair agora junto, ou quem sabe sai uma reedição do Tony aí, de repente. Isso que talvez. Tá muita coisa acontecendo. Então eu tô muito feliz aqui, tá? Muita ansiedade, muita coisa pra aguentar a ansiedade desse fim de ano. Porque são muitas notícias boas, eu acho, né? Mas o livro tá planejado, a continuação tem a ver com a cidade Bon Chance, que é um trocadilho aí, pra quem lê o livro vai entender um pouquinho. E tem a ver com todo o universo da cidade, e eles vão desvendar a cidade de uma maneira diferente ali. Legal. E como é que o designer dos personagens, o design, né? Designer é o Brão. Como é que o design dos personagens foi pensado assim? O Brão te apresentou a proposta e você fez apontamentos? Como foi? Você fala o design desenhado mesmo, assim, a ilustração? Sim, de transformar aquela ideia que você tinha em uma figurinha, né, com uma aparência e tudo. Então, no livro de tirinha já foi muito mais fácil, porque a gente já tinha uma noção do que queria. O traço é diferente, é mais fofo, vamos dizer assim, né, mais redondinho. O livro de literatura, é isso que a gente está falando aqui, foi onde a gente aprendeu tudo. Basicamente, eu descrevi os personagens para cada um, tipo de roupa e tal, e a personalidade, e deixei mega livre, assim. Deixei livre para ele me apresentar as opções e eu dizer, pô, essa realmente tá a cara do cabelo, sabe? Tipo, esse aí é o Tony, esse aí é o pai do Tony, a mãe do Tony,
A personagem que mais demorou de desenhar foi a mãe do Tony, sabia? É. Porque a mãe do Tony... porque assim, a mãe... Eles não têm nome no livro, né? A gente chama de pai e mãe. E a mãe dele, ele me apresentou várias opções. Eu queria que fosse tipo essa mãe aqui. Tem essa aqui também de um quadrinho. Tem isso aqui. O que é que você acha? Aí foram muitas opções, eu já fiquei indeciso. E a descrição, ela era muito abrangente da mãe, porque realmente eu não quis detalhar os pais, nada assim. O foco realmente nas crianças e no universo. E foi simples, foi tranquilo. Bram é um cara muito tranquilo de trabalhar. Ele é tão tranquilo que me deixa nervoso do outro lado. Você fala com ele alguma coisa, ele produz ali o desenho e você nem sabe, daqui a pouco o desenho tá pronto. E você tá aqui, meu Deus, será que ele recebeu o e-mail? É basicamente assim. É um trabalho, ele é o meu oposto, total. Se eu sou ansioso no jeito, ele é produção acima de todo falatório, de tudo essas coisas. Funcionou bem. Fiquei bem feliz. É quase o Tony e o cabelo. Não é, sabe? Porque Brão não é relaxado. Brão, ele é objetivo. Tá e certo. eu sou assim, mas Brão, tá tudo bem aí, cara? Você achou ruim alguma coisa? E não sei o quê. Enquanto eu tô falando aqui, imaginando coisas e preocupado, ele já desenhou, entendeu? E é mais ou menos assim que funcionou a criação das ilustrações do livro. Tem um detalhe de diagramação que eu fiz aqui com um diagramador e tal, que se você segurar o livro com um dedo, assim, um dedão de cada lado, você ainda assim consegue ler ele inteiro. Tipo assim, o espaçamento nos finais das páginas, nos cantos, permite que você segure ele bem assim pra ler. Sabe como é? Legal. Não é aquele livro que você tem que segurar assim pelo meio e uma ponta, porque senão você meio que esconde as letras. Então, assim, eu tentei tomar o máximo de cuidado possível dentro de uma edição independente, assim, para poder fazer algo bem legal. Nunca tinha editado um livro, né? Eu tive muitos amigos que ajudaram. O Sidney Guzman, da MSP, foi um cara que me apoiou um monte, assim, tipo, de erro de português que ele achava, a gente construir uma contracapa melhor, sabe? Então, eu sempre agradeço a ele, oportunidades que eu sempre tenho, assim, sabe? E os amigos que leram, assim, a Isabelle aqui do Bacanudo foi minha leitora beta, minha esposa, que não conta muito porque gostou, mas é bom quando não aponta muito. A esposa é sempre assim, difícil. É suspeita, né? Suspeito, mas tá sempre presente. Ela que deu a ideia de a gente fazer pelo Catarse. Então, que me pôs nesse financiamento aí, Paulo, que é uma loucura, hein? Como foi essa ideia de ir para o financiamento coletivo? Você tinha a ideia do livro e não sabia como viabilizar? Como é que foi esse processo? Eu nunca submeti ele a nenhuma editora, né? A nenhum leitor, nada assim, agente literário, nada do tipo. Eu já tinha a pretensão de publicar sozinho, assim, tipo, juntar um dinheiro até que eu tivesse condições e publicar e circular, sabe? Fazer, tipo, o André Bianco fez lá há muitos anos atrás com o 7, né? Claro que o mercado editorial mudou e tal, seria mais difícil. Mas, assim, a minha intenção era essa. E a minha esposa falou, pô, por que você não faz aí? Eu tinha feito um infográfico, captado os dados desse infográfico para super interessante e tal. Então eu fiquei sabendo muito sobre esse universo do financiamento coletivo no Brasil, né? E fiquei pensando, por que não, né? Por que não? E aí eu tinha o pessoal do Bacanudo, tinha os amigos, família. Falei, vou tentar, vou fazer. Aí fiz um monte de recompensa lá e tal, e a gente conseguiu. O livro era 7.800 o valor, né? A gente conseguiu arrecadar 9.300, eu acho. Que legal. Então passou a meta, todo mundo ganhou um pôster extra do Tony, que é ele assim, tipo super-herói com capa, sabe? Querendo voar. Foi isso, é barra fazer o financiamento coletivo, é cansativo, é muita ansiedade, vem aquele boom no início, aquele boom no final, né? E aquela barriga no meio que você fica, meu Deus, ninguém tá comprando mais meu livro, ninguém tá apoiando, ninguém é isso. Mas quando dá certo, é de uma alegria tão grande. A gente deu certo ele. Eu tava viajando, tava dentro de um ônibus e tal, consegui acessar o 3G, assim. E um cara completou o que faltando dias e tal, ele entrou e comprou a meta de R$400. Ele pagou e não escolheu nada. Tipo assim, eu vou completar isso aí. Uma pessoa desconhecida, cara, um cara assim que realmente gostou do projeto. E que fez questão de apoiar. Isso me deixou muito emocionado mesmo, assim, tipo, o cara... Que legal.
primeiro, que o livro tem um potencial, né? Tá bem feito, o pessoal gostou do projeto. Segundo, de ter gente que apoie dessa natureza, entendeu? Não só pelo valor principalmente que é alto, mas alguém que não me conhecia da internet, não me conhecia de outros trabalhos e foi lá e completou. Falta quanto aqui? Falta R$ 408, sei lá, uma fração, sabe? Aí ele foi e deu a fração exatamente assim. Aí bateu a meta. Aí eu, porra, agora vamos estender essa meta, vamos trabalhar para fazer mais coisa. Aí a gente fez mais coisa aqui. Que legal. E deu tudo certo. Foi bom, foi massa. Que legal. Então, aproveitando essa onda, essa linha do autor independente, como é que foi depois do livro pronto? Como é que você trabalhou a divulgação desse livro, distribuição? Como é que foi esse ponto? E de todo o montante impresso, você já conseguiu passar para frente um tanto bom? Como é que tá isso? Já. E foi porque eu tinha uma relação legal com algumas livrarias por causa do Festival Bacanudo. Legal. Que é o que eu faço, que gira algumas cidades e tal. Então isso para mim abriu algumas portas, né? De distribuição. Mas a divulgação é mais online e a galera aqui continua conhecendo quando eu participo de um programa e tal. Vai na lojinha do Tonimun online e compra loja.tonimun.com.br, sabe? Legal. E aí eu mando autógrafo, mando brinde, mando um monte de coisa. Mando tudo que eu puder, assim, além do livro. E foi feito assim, né? Agora, recentemente eu consegui fechar com uma... Recentemente porque eu não foquei na loucura de distribuir com pressa. Eu achei, Paulo, que assim, foi... precisava de um amadurecimento, até meu, sabe? A primeira entrevista, a primeira vez que eu falei sobre o livro, eu acho que eu não sabia falar sobre o próprio livro. Então eu pensei, cara, eu não vou me jogar tão loucamente no mercado, sabe? Ao ponto de, não, vou aqui fechar com a distribuidora nacional, vamos colocar esse livro no Brasil todo, mas e aí? Você vai entrar na livraria e vai comprar o livro pela capa? Aquele livro vai estar ali na terceira prateleira de baixo, próximo no chão, sabe como é? E ninguém vai ver. Então eu pensei muita coisa antes, tive muita ajuda também de pessoas que entendiam o mercado para fazer com que, assim que ele fosse disponibilizado, fosse com qualidade, sabe? Então, esse é meu jeito Tony de ser, sabe? Eu gosto de fazer a coisa com uma certa controle nesse sentido. E aí agora eu fechei, assim, ele tá embarcando aí, vai começar a distribuição. Eu acredito que a gente pegue os períodos de Natal, mas possivelmente, muito provavelmente a partir de janeiro, porque as livrarias e compradores e livreiros e tal, eles têm um recesso gigante aí entre o Natal e até o meio do mês de janeiro, sabe? Então, eu tô apostando mais no ano que vem, nos 2 títulos juntos, que também é mais legal para a livraria. É bem trabalhoso. Agora, se a pessoa quiser, se ela se jogar, é possível, sabe? É possível. Fica uma dica também para quem vai fazer o catarse, financiamento. O pós-livro, né? O pós-quadrinho, o pós que seja, você tem que embalar todos. Foram 195 livros. Então foi embalar todos eles, assinar todos eles, levar todos eles no correio. Quando eu cheguei no correio, eu cheguei com um carrinho assim de mercado, sabe? A moça do correio tomou um susto enorme, tipo, meu Deus, que é isso? E tem um trabalho que a gente não considera, né? Quando a gente tá ansioso pelo sonho, né? Meu Deus, vai sair, mas a gente não pensa, e agora que saiu, o que é que vem? O trabalho é esse. Eu fiz independente, mas eu criei o ISBN lá. Eu fiz um prefixo editorial na Câmara Brasileira de Livros, sabe? Eu tentei tornar ele viável para ser comercializado em qualquer canto. Legal. E assim que for possível, assim que for possível não, que já tá indo, graças a Deus. Mas assim que chegar, eu acho que eu vou avisar o pessoal loucamente aqui. Aí sim você vai poder chegar na livraria e não vai estar lá na terceira prateleira abaixo. Eu acho que é isso que é importante também. Além de chegar lá, chegar com qualidade. Só concluindo a minha chatice. Não, legal, muito legal. É uma experiência muito bacana da gente ouvir como é que foi todo esse processo. Como que você lê um livro... eu sei que o Caixa a gente não tem muito livro... Nunca teve um livro infanto-juvenil, né? Infantil, infanto-juvenil. Ele tem uma faixa etária de 9 a 13 anos, que eu acho que é o principal. Que o pessoal chama de segunda leitura. Eu nem sabia disso, viu? Quando o pessoal de livreiro que falou, isso aí é pra quem já leu o Diário de um Banana e não tem mais o que ler em casa. No sentido de já leu tudo que tinha pra idade dele. E aí vem aquele livro que é um
pouquinho mais elaborado do que os outros e vai ler com naturalidade. Uhum. E aí eu fui aprendendo tudo isso, entendeu? Eu não sabia. Que legal, não sabia. Eu né? escrevi para criança e para Uhum. adolescente. Mas eu não sabia que existia uma faixa, que existia um nome para aquilo, sei lá o que, sabe? Uhum. E é legal eu estrear aqui falando disso. Espero que a galera goste aí também. Fico feliz quando eu recebo as coisas das crianças, dos pais também, que não se arrependem. Os pais são muito engraçados, porque eles acham que eu sou famoso, sabe? Então eu tô lançando um livro em algum lugar assim, aí os pais vêm tirar foto comigo e o filho, aí os meninos ficam super sem graça. Toda criança de 10 anos, quando o pai dá muita atenção, ou você dá muita atenção, que ele vira o spot ali do holofote, né? Ele vai o principal, o menino quer morrer, né? Tipo, não, quer... Então, é muito engraçado, porque eu tirei foto com muita criança sem graça, porque, tipo, quem é esse cara gordinho aqui que eu tô tirando foto? E o pai achando que eu era alguma coisa, assim, né? E a relação é muito engraçada. Os pais compram um livro e falam assim, agora você vai ler. Eu comprei, você vai ler todo. O menino sai correndo com o livro na mão, todo feliz. Vou levar pra escola amanhã, porque o livro é todo colorido, né? Capa assim. Uhum. Tá sendo uma experiência que eu não imaginei que iria passar, assim. Seria totalmente diferente do que eu pensei. Do que eu pensei não, do que eu conhecia. Dos autores mais jovens adultos que eu acompanho. Que são outro tipo de fãs, vamos dizer, né? Que é mais, tipo, vou tirar uma selfie junto com você. A criança não quer saber disso, não. Ela quer pegar o livro, quer que o pai pague logo e quer sair correndo com o livro na mão. Entendeu? É isso que eu achei legal pra caramba. Tá muito estranho. Muito louco. Fico ainda muito confuso com as coisas. Muito bacana. Bom, a gente está indo aqui para o encerramento, então. Tem uma última mensagem que você queira deixar, tanto sobre o livro, Tony Moon, ou algum outro recado aí para o pessoal? Pô, eu vou fazer uma coisa aqui, sei lá, meio doida, mas agradecer esse ano de 2015, assim, no geral, os amigos que apoiaram desde a ideia, assim, o embrião, e divulgaram comigo essa loucura do financiamento do início do ano, que acompanham porque rola um bastidor, né, Paulo? Tipo, das inseguranças, pô, será que vão gostar? Será que vai dar certo? E que estão comigo a cada crítica que chega, positiva ou não. Então, fica esse obrigado para todo mundo. E se vocês quiserem conhecer mais, Tony Moon também tem um site, tonymoon.com.br, tem o meu Twitter, que é Pedro H. Duarte, tem... Se você botar Tony Moon no Google, tem um monte de coisa já legal. E eu espero que vocês leiam e que me falem o que acharam, acima de tudo. E que foi feito com muito no feeling, assim. Eu falo com um amigo meu que foi muito feito de coração, mas não no sentido brega do coração. Muito sentido do coração de que, pô, o que é que as pessoas vão achar? O que é que eu gostaria de ler? Muito mais do que um trabalho, pô, isso vai dar dinheiro. Tá entendendo, Paulo? É uma coisa assim, tipo, é uma coisa que eu gostaria de ler. Muito mais do que eu gostaria de, sei lá, de comprar. Do consumidor. Mais do leitor que vai gostar e eu espero que se apaixone por isso. Porque eu quero crescer Tony junto com a gente, assim. Ano que vem ele vai fazer 13 anos também. Ele vai estar ali mudando de série, sabe como é? No outro ano em seguida. A gente vai crescer junto. Então você tem um plano de crescer junto com o público? Tenho, sim, tenho. Eu quero chegar naquela fase, que é uma fase esquisita da nossa vida, chamada adolescência, né? Que a gente é chato. Eu era um adolescente insuportável, eu não sabia o quanto eu era chato até ficar mais velho. E eu quero Tony no auge da chatice. Imagina, Tony adolescente. Eita, vai ser uma beleza. E tudo começou agora, aí, nesse livrinho vermelho aí. Tá bem legal. E agradecer a você também, claro, pela oportunidade, né? Eu fiquei aqui estreando o seu Foto Juvenil. Espero não ter sido tão chato. Eu sei que eu falo um monte. Que é isso. Mas é isso. Brigadão. Bom, Pedro, eu agradeço muito você ter vindo aqui. Seu livro é muito divertido. Eu acho que é uma boa pedida aí para os pais que estão ouvindo Caixa de Histórias. Você dizendo assim que você tem a pretensão de crescer junto com eles, eu acho uma coisa bem acertada, que tem uma cara... E assim, é uma coisa bem brasileira, sem ser aquela coisa chata, folclórica, sabe? É uma coisa real, que a gente se reconhece. E eu acho que em termos de representatividade para as crianças, é muito legal.
Então, parabéns a você por esse trabalho. Cara, E fala aí, você já disse o seu Twitter, mas fale aí sobre o Bacanudo, onde é que o pessoal entra, quais que são os endereços. cara, eu esqueci de falar do Bacanudo, vou ser crucificado pela equipe aqui, tá vendo? Vão querer... O Bacanudo, ele é um site com podcasts e tal, a gente tá num período de... Vai mudar o layout, vai ter texto, vai ter muita coisa bacana lá. E a gente são 3 podcasts principais, que é o Caçadores da Lista Perdida, o Bacanudo, né, o podcast homônimo aí do negócio, e o 20 Perguntas, que é o nosso programa de entrevistas. E a gente tenta falar de coisas boas lá, de coisas bacanas, na verdade, né? Quem fala de coisa boa é o Iradex aqui. A gente fala de coisa bacana desde o início de 2013, final de 2012 para 2013. A gente tinha essa pretensão de falar de coisa bacana sempre. E a gente tem conseguido. Tá sendo muito legal fazer o Bacanudo, ver ele crescer, os festivais que a gente roda o país e conhece outras pessoas. E é muito legal ver o pessoal me perguntando: e aí, vai vir aqui? Vai ter aqui em Fortaleza? Vai ter em São Paulo quando? Vai ter... Sabe, eu tive lá em Minas pra o FIC, né? E todo mundo: e aí, quando é que você vem pra cá com o festival? E muita gente, sério, muita gente mesmo, assim. Eu fico brincando com o Brão que era uma mesa de podcast, porque todo mundo conhecia o Brão por causa dos podcasts que falam dele, e do Bacanudo, do Tony Moon, por causa do Bacanudo. Então eu falei: Brão, esse corredor nosso aqui, a gente vai arrasar, a gente vai dominar essa região do FIC aqui com a internet. E o trabalho é feito lá. Foi lá que eu aprendi, que eu conheci todo mundo que hoje faz parte do projeto do Tony Moon. E às vezes dá aquele cansaço do podcast, né? Daquela coisa meio louca, mas cada dia que aparece um ouvinte novo, sempre renova. É muito bacana. É tipo leitor, né? Um leitor novo, uma notinha 5, 4, que seja no Scooby, assim, que você olha assim: caramba, esse cara gostou. Mas eu comemoro como se eu tivesse feito um gol aqui, sei lá, algo do tipo, entendeu? É por aí. Tá certo, muito bacana. Bom, pessoal, o e-mail aqui do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistorias@iradex.net. No Facebook você encontra por facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. E no Twitter, @Caixa_Histórias. E Pandores do Caixa de Histórias, continuo convocando vocês para entrarem no grupo do Caixa de Histórias do Facebook, o grupo Pandores. Convido aqui o Pedro também a se tornar um dos Pandores lá no grupo do Facebook. Já tô lá, pô. Opa, então demorou, né? Claro, olha aí, você tá aqui, rapaz. Tá certo, então faça como Pedro e entre nos Pandores, né? Pronto, agora sim. Beleza. Tá Obrigadão, certo. Paulo. Um beijo pra todo mundo aí que escutou e espero que gostem dessa aventura não tão comum, vamos dizer assim, do Tony Moon. Tá certo, pessoal. Então, brigadão pra todo mundo, um beijo e até a próxima. E calma, e hoje a gente ainda tem um recadinho pra vocês. Como na semana passada eu falei, eu fui na CCXP e, agradecendo a OS Produtora, tem um videozinho que eu mostro como é que foi toda a minha ida lá na CCXP, mostrando o que rolou lá, que você pode ver na página do Facebook do Caixa de Histórias, tá certo? Então eu espero vocês lá, facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. É isso, pessoal, e até a próxima!